turminha do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pegue logo seu livro de religião, que hoje a aula é sobre o profeta do Messias. Está lá no nosso capítulo 7, nas páginas 53 a 57. O profeta Isaías. Dos profetas do Antigo Testamento, Isaías foi o que ofereceu o quadro mais completo acerca do Salvador, que veio a este mundo. O nome Isaías significa "O Senhor é nossa salvação". A função do profeta. Os profetas são mensageiros de Deus, recebem inspiração do Espírito Santo para apresentar coisas que devem acontecer. Isaías foi o principal autor do Antigo Testamento a prever fatos relacionados à vinda do Messias. Por isso, seu livro é tão especial para o cristianismo. De fato, ele é chamado de o profeta messiânico por causa de suas profecias que se cumpriram em Jesus. Agora eu vou mostrar para vocês aqui essa tabelinha do cumprimento, então, das profecias que foram reveladas por Isaías. Vocês podem confirmar no livro de vocês na página 56, tá? Então, a gente vê aí os fatos, descrição, textos do livro de Isaías e personagem e o cumprimento. Muitos anos antes, Isaías já tinha previsto o Messias. O nome do Messias seria Emanuel, maravilhoso conselheiro. Você pode confirmar isso em Isaías 7,14. E o personagem, o cumprimento foi em quem? Em Cristo. Ele também revelou sobre o nascimento do Messias. Seria de uma jovem que daria luz a um filho especial. Está lá em Isaías 7,14. E essa personagem se cumpre em quem? Em Maria, que foi mãe de Jesus. E assim sucessivamente. Até então a glória do reino do Messias, essa última aí que ele previu, sobre a nova terra que será um lugar de deleite, que irá se cumprir após a segunda vinda de Jesus. Agora eu vou passar aqui para vocês esse vídeo, que é do Dr. Rodrigo Silva. Bem interessante, ele fala sobre o profeta Isaías. Começa mais uma vez pela TV Novo Tempo seu programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. O ministério dos profetas bíblicos é algo, sem sombra de dúvidas, bastante curioso. O modo como homens comuns foram escolhidos por Deus para falar em seu nome é um acontecimento simplesmente extraordinário. Eles viram o invisível, comunicavam as vontades de Deus e sofriam muito por causa da sua fidelidade ao Senhor. No programa de hoje, vamos analisar um trecho famoso da Bíblia, escrito por um profeta igualmente famoso, que viveu 700 anos antes de Cristo. O seu nome, Isaías, conhecido como profeta messiânico do Antigo Testamento. Isaías se diz filho de Amós, que por sua vez era membro de uma família real. Ele teve a sua primeira aparição pública como profeta no mesmo ano em que Uzias, rei de Judá, foi acometido por lepra e veio a falecer. Isto nos ajuda a situar o início do seu ministério por volta de 740 a.C. De acordo com a introdução do seu próprio livro, Isaías profetizou durante os reinados de Uzias, também chamado de Azarias, Jotão, Acás e Ezequias, todos reis de Judá. Ora, considerando o ano aproximado da morte de Uzias até o reinado de Ezequias e talvez o início do governo de Manassés, alguns pensam que Isaías alcançou os dias desse rei, podemos dizer que o seu ministério se estendeu por pelo menos uns 64 anos consecutivos. Foi realmente um longo período como mensageiro do Senhor para o povo judeu. Ele pôde testemunhar o crescimento de um novo império, a Síria, e ver a queda do reino do norte de Israel. Esteve presente na sobrevivência insegura do reino de Judá e alertou ao povo e ao rei sobre a importância da santidade ao Senhor. E isto numa época em que Judá e Jerusalém estavam repletas de todo tipo de envolvimento com o paganismo e a idolatria. Mas Isaías não cansou de pregar a justiça, a caridade
e a salvação de Deus, mesmo vivendo num tempo em que os valores morais do povo estavam muito abaixo do aceitável. Não é à toa que o seu nome tem um significado todo especial condizente com a sua mensagem. Isaías vem do hebraico Yeshá Yahu, que quer dizer o Senhor é nossa salvação. Mas nem todos viram em sua mensagem um conteúdo de salvação. Por isso Isaías angariou muitos inimigos ao longo de sua carreira. De acordo com uma antiga tradição que data do 1º século depois de Cristo, Isaías morreu cerrado ao meio porque denunciou as atrocidades de Manassés, rei de Judá. Alguns pensam que o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 37, que fala de pessoas que foram cerradas ao meio por causa de sua fé, seria uma clara referência ao martírio do profeta Isaías. Mas eles podem até ter matado o profeta, mas não silenciaram a voz de sua mensagem, pois aquela era uma mensagem de origem divina. Seus escritos estão até hoje publicados em Bíblias do mundo inteiro, confirmando o que o próprio Isaías disse. Seca-se a erva, caem-se as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é como a erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías capítulo 40, versos 7 e 8. Deixe-me contar para você a breve história de um importante achado arqueológico que já mencionamos algumas vezes em nosso programa e tem relação direta com a preservação do livro de Isaías. Em 1947, um garotinho beduíno andava por essas bandas em Hirbet Qumran, nas proximidades do Mar Morto. Então ele encontrou acidentalmente vasos como estes, repletos de manuscritos antigos. Eram manuscritos judaicos, inclusive com cópias bíblicas que datavam de até 270 anos antes de Cristo. Membros de uma antiga seita do judaísmo os esconderam ali, e eles ficaram assim intocados por mais de 2000 anos. A publicação destes textos ajudou tremendamente a confirmar a permanência do texto bíblico ao longo dos séculos e também a conhecer o judaísmo que existia nos começos do cristianismo. Agora, quer saber qual foi o livro da Bíblia mais bem preservado que encontraram em Qumran? Exatamente o livro de Isaías, que aqui é examinado por um perito em línguas antigas. Uma cópia desse manuscrito ganhou destaque na exposição permanente que existe no Santuário do Livro dentro do Museu de Israel. Aqui você tem uma cópia do rolo de Isaías encontrado nas cavernas. Veja como está bem preservado. Imagens em alta resolução deste manuscrito estão hoje disponíveis na internet. Realmente, a erva seca, a flor murcha, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Foi Isaías que escreveu isso. Isaías é um livro tão importante que alguns teólogos chegam a sugerir que ele é um microcosmo de toda a Bíblia. É apenas uma curiosidade, mas veja por que falam isto. A Bíblia tem 66 livros. Isaías tem 66 capítulos. Os livros 1 a 39 constituem o Antigo Testamento. Os capítulos 1 a 39 de Isaías também marcam o trato de Deus com Israel. A seguir, no começo do Novo Testamento, temos os Evangelhos narrando o ministério do Messias e também na segunda parte de Isaías temos a descrição do servo sofredor que é o Messias. Finalmente, o último livro da Bíblia é o Apocalipse, que traz a descrição da Nova Jerusalém. De igual modo, os 2 últimos capítulos de Isaías trazem a visão do novo céu e da nova terra. É claro que isto é apenas uma curiosidade homilética, mas ela é muito interessante e muito inspiradora. Agora, você sabe qual é o capítulo mais famoso de Isaías? É justamente o capítulo 53, onde ele fala do servo sofredor e a sua experiência de morte e glorificação. Você quer conhecer ou relembrar o conteúdo desse capítulo? Então preste atenção no que ele diz. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos.
E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, virá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Isaías capítulo 53. Que passagem linda da Escritura. Este é um texto que tem inspirado cristãos do mundo inteiro acerca da morte e do sacrifício de Jesus Cristo. Contudo, estudiosos judeus modernos têm dificuldade em aceitá-lo, pelo menos conforme lido na ótica cristã. É que para muitos rabinos, o servo sofredor de Isaías, ou em hebraico Eved Adonai, se referiria ao povo de Israel que sofre por causa de outras nações, ou quem sabe o próprio Isaías, ou quem sabe também Moisés ou outro profeta qualquer da história do judaísmo, mas nunca seria uma referência ao Messias. O motivo principal é óbvio. Para a compreensão atual de muitos judeus, a morte expiatória de Jesus por nossos pecados é uma pregação de injustiça. Afinal, não é justo nem sensato que um santo inocente, no caso Jesus de Nazaré, morra pelos pecados daqueles que são realmente merecedores da condenação. Interessante, não é mesmo, gente? Legal, né? Então, gente, agora é hora das nossas atividades. Vocês irão fazer as questões de 1 a 5, na página 58 a 60. A primeira, essas duas colunas, será relacionar cada uma, profecias e cumprimento, irá identificar pelas letras, tá bom? Letra A até a letra J. A 2 será fazer a ligação e no final irá formar a frase. Aconselho você a consultar lá em Lucas 4:18, tá? Uma dica. A terceira irá responder, facinho. A quarta é um labirinto, olha só, uma dica. Labirinto tem várias letras, né? Então, vários caminhos, né? Para você encontrar a resposta no final, a mensagem. Então, vai de 2 em 2 em letras. Considere a primeira letra, faça um círculo. A segunda, não. Você não irá precisar da segunda letra. Aí, depois, de 2 em 2. A primeira letra, sim. A segunda, não. E assim sucessivamente. Sempre a primeira letra e a segunda, não. Tá? De 2 em 2. Aí, no final, então, te dará a resposta. E a 5 também, só para você responder facinho. Tá? Qualquer dúvida está à sua disposição no WhatsApp. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!